Olá, eu sou o Dr. Cláudio Silveira, médico oftalmologista. Sou doutor em medicina pela Unifesp. Trabalho com toxoplasmose desde a década de 70. No vídeo de hoje, vamos discutir um dos maiores mitos sobre a toxoplasmose. Muitas pessoas acreditam que os gatos sejam os principais transmissores, mas o verdadeiro protagonista é um bichinho microscópico, é o Toxoplasma gondii. E por que é importante a gente saber sobre a estrutura do parasita? No caso, é importante para a gente definir qual é o melhor momento para iniciar um tratamento. Se eu sei como que ele se modifica dentro da pessoa, da forma aguda, quando ele é vulnerável, até a forma cística, quando ele está protegido, nós temos um gap, temos um momento exato onde o tratamento vai funcionar. E isso nós vamos poder entender no decorrer desse vídeo. Qual é a estrutura do Toxoplasma gondii? Vamos falar primeiro um pouco da história dele. Em 1908, foi descoberto em dois locais diferentes, na Tunísia e em São Paulo, o mesmo parasita. Na Tunísia, ele foi descoberto por Nicole Manceau, num roedor africano, o gundi. E no Brasil, foi descoberto por Splendore, em coelhos. Esse parasita é um protozoário intracelular obrigatório. Por que intracelular obrigatório? Porque ele precisa de uma célula para viver. Ele impressiona pela sua capacidade de invadir qualquer célula nucleada no organismo. O parasita apresenta diferentes formas no seu ciclo de vida. O taquizoíta é a forma mais ativa e móvel. Taqui, em grego, quer dizer rápido. E ele mede 8 micras de comprimento e 2 micras de largura. Ele é uma célula muito complexa, contendo aproximadamente 1000 proteínas. Essa diversidade proteica é importante para ele invadir e manipular as células do hospedeiro, permitindo que o parasita controle a resposta imunológica e facilite a sua multiplicação. Agora, como ele invade a célula? Após se mover em direção à célula, ele consegue penetrar na membrana em menos de 15 segundos. Nesse processo de invasão da célula, o parasita utiliza dois tipos de proteína. Com uma delas, ele se fixa à célula, e com a outra, ele promove a lise, a abertura da membrana, que permite que ele entre dentro dessa célula. Uma vez dentro da célula, o taquizoíta se transforma e começa a sua multiplicação. Isso é uma coisa muito rápida, porque em 5 a 9 horas ele já duplicou as suas estruturas. E após cerca de 48 horas, uma única célula pode liberar 64 a 256 indivíduos. Essa rápida multiplicação torna o parasita muito eficaz, permitindo que ele se espalhe por todo o organismo rapidamente. Depois dessas 48 horas, os macrófagos, que são as células de defesa do organismo, englobam os parasitas. E em vez de destruí-los, eles transportam ele, funcionam como um cavalo de Troia, levando esse parasita para diferentes órgãos do corpo. Como funciona o ciclo de vida do toxoplasma? Antigamente se pensava que várias aves, como pombos e papagaios, poderiam transmitir a toxoplasmose. Depois se descobriu que não era bem assim. Entre 1965 e 1970, dois pesquisadores, Hutchinson e Frankel, descobriram que o hospedeiro definitivo da toxoplasmose eram os felídeos. O ciclo de vida do toxoplasma é complexo e envolve duas fases importantes: a reprodução sexuada, nos gatos, e a reprodução assexuada no hospedeiro intermediário, como nós, os humanos. Para exemplificar, se você der uma carne que tenha toxoplasmose para um gato, der um toxoplasma, ele é um multiplicador de toxoplasma. Esse toxoplasma vai para o ilho, para uma área específica do intestino do gato, e o gato vai eliminar milhões de oocistos. Após a eliminação dos oocistos no solo, eles precisam de um período para se tornarem infectantes. Esse período varia de 2 a 6 dias. No ambiente, os oocistos podem contaminar a terra, a água e os alimentos. E aí podem permanecer por meses ou anos viáveis. Esse período depende das condições ambientais, de umidade e calor. Um solo muito árido, por exemplo, com muito sol, talvez eles não durem tanto tempo. Essa habilidade de se adaptar a diferentes ambientes e hospedeiros é uma das chaves para a sobrevivência do toxoplasma. Como os humanos podem se infectar com o Toxoplasma gondii? A infecção em humanos pode ocorrer de várias formas. Uma delas é a ingestão de oocistos, que podem estar presentes em verduras, frutas, água ou mesmo no solo. Ou pela ingestão de cistos, comendo carnes cruas ou mal passadas de animais contaminados. Vale ressaltar que a infecção só ocorre se os oocistos forem ingeridos,
O contato simples com a pele não transmite a doença, mas se a pessoa levar a mão à boca, por exemplo, pode ocorrer a contaminação. Mesmo pessoas que não possuem gatos podem estar em risco, uma vez que a contaminação pode estar em ambientes públicos, ou até manuseando uma terra comprada que não tenha sido devidamente higienizada. O seu gatinho que come ração, que foi vacinado, everminado, não é o problema. Se ele não está comendo caça e não é um gato de rua, você não deve se preocupar. O que são bradizoítos e cistos teciduais? Antes falamos dos taquizoítas, que são a forma invasiva do toxoplasma. Esses bradizoítas já são a forma de resistência, a forma em que ele fica latente. Essa forma em que ele está adormecido, ele fica dentro do cisto e tem um metabolismo muito lento. Os cistos são estruturas especiais que o parasita cria para sobreviver no corpo do hospedeiro. A parede resistente do cisto protege os parasitas contra o sistema imunológico, permitindo dessa forma que ele permaneça adormecido. E o que acontece quando a pessoa ingere o cisto? Esse cisto vai cair no estômago, que tem enzimas proteolíticas que vão desmanchar a camada protetora e liberar bradizoítos. Esses bradizoítos, através de alguns processos celulares, se transformam novamente em taquizoítas. Esses vão, através da corrente sanguínea, chegar a diferentes órgãos, como coração, pulmão, os olhos e mesmo o sistema nervoso central. O sistema imunológico vai atacar esses taquizoítas, que vão se proteger, se transformando novamente em cistos. Antes disso acontecer, é o momento ideal para se entrar com a medicação, porque depois que o cisto se forma, a medicação já não consegue destruir essa membrana que protege os parasitas. Alguns fatores externos, como um estresse muito grande, a perda de um ente querido, por exemplo, pode alterar o sistema imunológico e permitir a ruptura de um cisto, e aí vai ocorrer todo o processo novamente. Agora que nós entendemos como o toxoplasma funciona, vamos ver quais são as medidas de prevenção. Se você possui gatos, é importante limpar as caixas de areia diariamente. Por que diariamente? Porque se o gato estiver contaminado, ele vai eliminar o cisto, mas esse oocisto vai precisar de 2 a 6 dias para se tornar infectante. Fazendo essa limpeza, você evita esse problema. Sempre lave as mãos com água e sabão após manusear caixas de areia ou o solo. As carnes em geral, especialmente a carne de porco, de cordeiro e coração de galinha, devem ser cozidas adequadamente para eliminar as formas contaminantes do parasita. Lavar bem as frutas e vegetais para eliminar qualquer traço de oocistos que possam estar na superfície. Se você tem uma caixa d'água externa, mantenha ela sempre bem fechada, porque pássaros e insetos podem carregar nas suas patas os oocistos, e a água é uma fonte de contaminação. Essas práticas simples podem ajudar a reduzir significativamente o risco de infecção pelo Toxoplasma gondii e proteger você e sua família. Quer saber mais sobre toxoplasmose? Acompanhe nossos vídeos.